Amém? Então, queridos, como eu estava falando, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso propósito. Nós estávamos falando acerca de números, o que pode significar alguns números na palavra. Nós vamos ver algumas repetições, alguns padrões bíblicos. Lembrando, irmãos, que a Bíblia é nosso manual de fé e prática. Então, se nós queremos interpretar algo, nós vamos interpretar a partir do que está na palavra, amém? E a partir daquilo que o Espírito Santo vai trazendo como revelação e entendimento. Vai confirmando algumas coisas, amém? Nós vamos entender também que cada pessoa existe um nível de repertório de coisas alegóricas e Deus vai usar aquilo que a pessoa entende. Então, exemplo, algumas pessoas têm um contexto mais urbano, então Deus pode usar elementos urbanos, né, da cidade para poder estabelecer alguma comunicação, alguma revelação. Vamos ver que muitas vezes ela vai vir extremamente clara, explícita, outras vão vir em forma de parábolas ou formas ou algumas características de uma forma que a gente possa entender e buscar mais. Ok? Até aí tá claro? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo? Podemos prosseguir. Vou caminhar aqui, qualquer coisa você me interrompa, tá bom? Deus abençoe. Pois então, nós falamos aí acerca falamos acerca de símbolos, falamos acerca de cores. Quando nós vemos números repetidos na Bíblia, descobrimos que eles podem ter significados específicos. Trouxemos aqui algumas indicações de livro, né? Primeiro, a Bíblia Sagrada, né? É o nosso principal, o mais importante. Nós temos o livro Quando Deus Fala, no caso eu tenho a versão ele em inglês, né? When God Speaks, de Chuck Pierce. Nós temos Nomes e Números Bíblicos, de Dan Duke. A Linguagem dos Sonhos, de Dream Language, de James McCall and Gould. E Como Interpretar Sonhos, de Perry Stone. E Understand Dreams, do pastor Vladimir Savchuk. Hoje ele está nos Estados Unidos, mas ele é um ucraniano. Então, muitas revelações. Então, a gente foi pegando essas referências aqui, então um pouco da experiência que a gente vai tendo ao longo do tempo e um pouco também daquilo que nós estamos buscando, né? Então, muitas coisas nós vamos aprendendo ao longo do caminho, né? Então, o que eu entendo, amados, que à medida que nós vamos mergulhando em determinados assuntos, primeiro, você vai conhecendo, você vai transformando a sua vida, depois você vai transferir isso. Então, tudo que vem até você, não deixa morrer em você. Por favor, estude, aprenda, transforme e transfira. Estude, aprenda, transforme e transfira. Beleza? Temos esses compromissos aí? Então, por favor, pratique isso que nós estamos fazendo aqui. Seja lá no grupo de interação, seja na sua prática do dia a dia. Importante é o seguinte, eu quero despertar você. Se eu conseguir despertar você para estudar um pouco mais a respeito disso, ou para ir para a Bíblia, e aí eu não quero que você entre em algumas coisas esotéricas, porque você vai ver, quando você vai lá no Google, né, e foi um dos motivos que eu escolhi para poder fazer esse desafio aqui, para que os irmãos tenham dados, não pautados nesses sites que falam besteira, né, não pautado nesses sites esotéricos que disseminam um monte de coisa. Então, você vai ter uma interpretação manchada, contaminada, né? Faz isso não. Então, nós temos aí algumas bases, alguns livros legais como referência aí. Então, busque, deixa Deus falar o seu coração a partir disso. Então, nós fazemos aqui uma
uma síntese, né? Um resumo do resumo. Então, lendo esses materiais, né, acompanhando algumas coisas, nós vamos. Eu pego ali a parte que importa para mim acerca desses temas, e aí eu trouxe aqui para que nós possamos estudar juntos, amém? Então, eu acabo aprendendo com vocês também, e vocês acabam aprendendo com a gente. E aí nós vamos edificando uns aos outros, e aí nós vamos amadurecendo. Então, lá em Hebreus, a palavra vai falar que o alimento sólido, ou aquilo que é sólido das nossas vidas, vão vir a partir da prática exaustiva, a partir da prática diária da palavra de Deus e daquilo que ela manifesta e opera. Amém? Tranquilo? Glória a Jesus. Shalom, Tati, tudo bem? Então, amém. Glória a Deus. Então falamos aqui acerca sobre os livros, né? Eu indico aqui alguns materiais, então tira print aí. Vou passar para cima. E você tem material aí para você poder mergulhar. Tudo bem? Amém. Olha só, irmãos, falamos acerca do número 1. Então, o número 1 ele vai falar sobre essa expressão de unidade, singularidade ou totalidade. Então, quando nós vamos, por exemplo, para o hebraico ali, né? Eu gosto muito dessa questão, né? Do significado das letras, dos números, da combinação deles, que é uma ciência chamada gemátria. Então, não tem nada esotérico, nada, vamos dizer assim, não é numerologia, tá? Então, ali é uma ciência que você vai juntando as coisas, você vai vendo que números e letras é uma coisa só no hebraico, você vai vendo como as letras se formam, aliás, as palavras se formam na Bíblia, né? E como uma palavra depende da outra, ela deriva da outra, sai da outra, né? E vai brotando ali vários significados. É lindo demais, gente. E aí você vem com essa questão da gemátria, né? E vai trazendo esse significado, né? Você vai vendo que tudo vai tendo ali uma expressividade. 2 vai falar dessa questão de testemunha, divisão, separação e da confirmação, enfim, multiplicação. O início da multiplicação ali. 3 vai falar sobre essa questão do poder de Deus, exemplificada pela palavra Gimel também, a letra Gimel, que ela tem um desenho de um camelo, né? Então fala dessa expressão de servir também, do serviço, né? Da unidade ali para poder manifestar algo, né? Então espírito, alma e corpo são 3, átrio, santo do santo e santo do santo são 3, milagres, sinais e maravilhas são padrões assim, né, de uma coisa encaixada na outra. 30, 60 a 100 por 1, para ver essas expressões. Pai, Filho e Espírito, Espírito, água e sangue. Então são expressões que você vai vendo na Bíblia e é algo interessante. Então 4, pulando aqui, dando uma acelerada, ele vai falar sobre essa expressão de uma ordem divina. Então você vai ver 4 seres viventes, 4 ventos, 4 direções, 4 levitas carregando a arca, 4 evangelhos, 4 estações, representado ali pela a letra Dalet, que ela significa porta ou transição, né? Então, muito interessante. Então, ela tem a ver um pouco também com essa expressão da mesa, da porta, de transições, né? 5 vai falar de graça. Então, 5 são sentidos, 5 são os dedos dos pés, das mãos, são 5 pilares, 5 ministérios, 5 livros de Moisés, graça. 6 vai falar do homem. O homem foi criado no 6º dia, né? Toda essa expressão humana, né? Tanto das falhas quanto das expressões humanas ali, o 6 vai representando. Então, vamos lá, vamos pro 7 então, beleza? Estão aí? Estão aí?
Deixa eu saber se você tá aí, tá firme e forte. Hã? Até aí, beleza? Então, olha só, 7. 7 é um número que simboliza inteireza, perfeição e descanso. São 3 coisas principais que, ao vermos na Bíblia, nós vamos ver isso. Inteireza, perfeição, descanso. Quando eu falo inteireza, é plenitude, completude, entendeu? Beleza? Número 7 aí, é tremendo. Nós vamos ficar um pouquinho mais de tempo nesse 7 aqui, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, vamos para a questão da... Vamos lá. Perfeição e plenitude. Nós vamos ver algumas expressões aqui, ó. Nós temos 7 dias para completar uma semana, 7 continentes, 7 mares, 7 Espíritos de Deus, 7 declarações eu sou de Jesus, 7 notas musicais, 7 igrejas. Josué andou 7 vezes ao redor dos muros de Jericó, 7 selos, 7 taças, 7 trombetas, 7 vezes 7, mais o número do jubileu, né? A expressão do jubileu. Beleza? Então vamos lá, vamos pegar essa expressão aqui, ó. Número 7 simboliza inteireza. Vamos entender aqui algumas expressões na Bíblia sobre inteireza. Apocalipse capítulo 10, verso 7. Vamos lá? Vamos ver o que significa. Apocalipse capítulo 10, verso 7. Diz assim, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então, ali fala de cumprimento, completude, né? O que mais? Levítico capítulo 23, versículo 15. Então, a partir do dia seguinte, ao sábado, o dia em que levarem um feixe de cereal a fim de ser movido para o alto como oferta especial, contém 7 semanas completas. Então, 7, Levítico capítulo 23, verso 15. João capítulo 3, aliás, capítulo 19, verso 30. João capítulo 19, verso 30. Vamos ver o que vai significar aqui, o que ele vai revelar para nós. Então, e quando Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, inclinando a cabeça, entregou seu espírito. Então, o que isso significa? Na 7ª vez que Jesus proferiu algo, estando na cruz, repare a relação com a palavra consumado. O que mais, gente? Vamos lá, alguns segredos, alguns códigos aqui para nós. A palavra 7 é encontrada 49 vezes no livro de Apocalipse. Apocalipse não é o terror. Apocalipse significa revelação. Olha só, você sabia disso aqui? 7 vezes 7 é igual a quê? 49. É isso mesmo? O pessoal que é bom em matemática é isso mesmo? Diga aí. Eita glória. Eita glória. Bora. O que mais? Gênesis capítulo 2, verso 1 e 2 diz: existem 7 dias, e no 7º dia Deus completou a obra. Você vai ver que tem essa questão de inteireza, completude, plenitude. 7 Espíritos de Deus, todos eles são basicamente a respeito dos 7 aspectos do Espírito de Deus.
Então, Isaías capítulo 11, verso 2. Então, eu costumo dizer o seguinte, irmãos, um homem e uma mulher cheia do Espírito, cheio do Espírito, não é uma pessoa que fica mexendo a mão, estremelicando e, entendeu? Tem nada a ver com isso. Uma pessoa cheia do Espírito não é uma pessoa que sapateia, relampeia, cospe fogo, nada disso, irmãos. Uma pessoa cheia do Espírito, para mim, na minha visão, no entendimento bíblico que eu tenho ali, é uma pessoa, vamos lá, conforme Isaías capítulo 11, verso 2, cheia do espírito de sabedoria, entendimento, conselho, poder ou valentia, conhecimento, temor do Senhor. E essa expressão de alguém que serve o Senhor, é filho dele, é servo dele, tem esse senhorio sobre a sua vida. Amém? Uma pessoa cheia do Espírito, para mim, é uma pessoa trabalhada dentro dessas 7 dinâmicas. Essas 7, vamos dizer assim, 7 aspectos de Deus na vida de uma pessoa. Uma pessoa cheia do Espírito, para mim, tem a ver com isso. 7 igrejas. Apocalipse capítulo 1, verso 19 e 20. Então, muitos eruditos acreditam que essas 7 igrejas representam as 7 dispensações da igreja. Provérbios capítulo 6, versos 6 e 19, diz que existem 7 coisas que Deus odeia. Existe uma que ele abomina. Então fala de uma plenitude de coisas que Deus não gosta, não, ou odeia, né? Outra coisa, Jericó caiu no 7º dia. O povo havia marchado ao redor da cidade por 6 dias, com o 7º gerando o quê? A conclusão. Beleza? Provérbios capítulo 9, verso 1. A sabedoria tem 7 aspectos, e os quais, quando combinamos, completam. Aí, Provérbios capítulo 9, verso 1. Você vai ter que acessar lá. Anota isso aí, gente. Provérbios capítulo 9, verso 1. 7 colunas, 7 fundamentos, 7 aspectos. Entendeu? Que mais? Mateus capítulo 18, verso 21. 70 vezes 7. Isso é inteireza multiplicada. Em outras palavras, jamais paramos de perdoar. Todos os dias nós temos que perdoar. Não há limite. A gente fala que é limite. Quando nós vamos ver nos originais, muitas vezes nós vamos... sem ele, nós vamos interpretar. Você tem que perdoar 70 vezes 7, 490 vezes. Não, irmãos, olha lá. A expectativa de vida, ou toda a vida de um homem, útil, se manifestava até os 70 anos. Vamos dizer assim, a vida forte, sabe? Não que quem tem mais de 70 é inútil, não, que isso, não é isso não. Mas assim, a vitalidade, o vigor, 70, então 7 o número completo, 70 a expressão da totalidade da vida de um homem. Então, isso significa o quê? Que eu tenho que perdoar a vida toda. 77. Não é 70 vezes 7 apenas. Você sabia disso? Então, isso é inteireza multiplicada. Em outras palavras, jamais paramos de perdoar. O que mais? 2 Reis, capítulo 4, verso 32 a 36, diz: o filho da sunamita foi ressuscitado. O processo completou a si mesmo apenas após 7 espirros. Completude, tá vendo? Inteireza, plenitude. Existem 7 selos de juízo. Um é a completude de selos. Apocalipse capítulo 5, verso 1, Apocalipse 8, verso 1.
Levítico 16:14, o sangue espargido sobre o propiciatório 7 vezes significava que a obra realizada pelo sangue estava completa. 2 Reis, capítulo 5, verso 10, Naamã foi orientado a se lavar 7 vezes no Rio Jordão, mergulhando a 7ª vez, ele foi completamente curado da sua lepra. Não era 6, era 7, e só na 7ª vez ele foi completamente curado na sua lepra. Então, Hebreus capítulo 6, verso 1 a 3, ele vai falar de 7 princípios doutrinados, os rudimentos da fé, que compõem a nossa fundação bíblica, são listados aí. Então, o arroz com feijão da fé tá aí, meu irmão, ó. Hebreus capítulo 6, verso 1 a 3. Decorar, hein? Importante. O que mais? Judas, capítulo 1, verso 14. Gênesis, capítulo 5, verso 18 a 24. Hebreus, capítulo 11, verso 5. Tem algumas expressões importantes. Tá? Então, olha lá. Enoque, sendo o 7º filho, foi tomado ou transladado, não vendo a morte. Será que foi aperfeiçoado, alcançando a perfeição, maturidade ou plenitude? Uma pergunta. 1 Crônicas, capítulo 2, verso 15. Davi, filho de Jessé, 7º filho, foi a escolha de Deus. Davi simboliza aquele exército de adoradores vencedores que cumprirão a vontade de Deus em sua geração, bem como fez Davi. Forte, hein? O que mais? Salmos capítulo 12, verso 6 diz: as palavras do Senhor são purificadas 7 vezes. Então, o efeito purificador da palavra, que ela é como se, olha só, as palavras do Senhor são puras como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Hein? Lindo demais, né, gente? Maravilhoso. Provérbios capítulo 24, verso 16 diz: pode um homem cair 7 vezes, porém, ele sempre se levanta. Ou ele sempre o levanta, né? Sete vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Sétimo é o livramento. O sétimo livramento ali, o livro de Jó, é o último. Escravos eram libertados no 7º ano, né? Então todo devedor era perdoado. O que mais? Gênesis capítulo 2, verso 2. Deus descansou no 7º dia. Opa, peraí. Então completamos aqui, perfeição. Inteireza. Esses 2 blocos aqui. Então nós temos o bloco da inteireza. Então aqui fala de uma plenitude. Aqui fala da perfeição de Deus. E aqui fala do descanso. Então são 3 partes. Então o que 7 significa? Inteireza, perfeição e descanso. Então vamos lá. Gênesis capítulo 2, verso 2. E descansou Deus no 7º dia. Êxodo 20, 10. O sábado é dia de descanso. Levítico 25, 3. No 7º ano a terra tinha o seu descanso. Tanto é que o povo de Deus naquela época foi levado cativo porque não obedeceu o comando do Senhor da terra descansar. Então era como se fosse para cada Shabat que não foi guardado, desse Shabat ou desse tempo de descanso da terra, houvesse uma sentença acumulada. Apocalipse capítulo 20, verso 2 e 3 fala do descanso milenar, dos 1000 anos ali, onde Satanás vai ser amarrado.
Beleza? Número 7, tranquilo? Inteireza, perfeição, descanso. Beleza, gente? Podemos passar para frente? Podemos romper aí? Então bora. Let's bora. O número 8, vamos lá. Número 8 significa o quê? Um novo começo, ou novos começos. Vamos encontrar evidência bíblica para isso? Tá tranquilo de ver aí, gente? Vocês querem que eu dê um zoom? Um zoom é melhor? Ou menor? Então, olha só, gente. Novos começos, né? Olha só. 1 Pedro capítulo 3, versículo 20. 8 pessoas na Arca de Noé, as quais estavam ali especificamente com o propósito de povoar novamente a terra e trazer um novo começo para ela. 2 Pedro capítulo 3, verso 8 a 13. No final dos 7 dias, 1000 anos é para o Senhor como um dia, e 7 dias equivale a o quê? 7.000 anos. E no 8º dia surgirão novos céus e nova terra. Valor numérico do nome Jesus é 888, que simboliza que Jesus representa o quê? Um novo começo para nós. João capítulo 20, verso 26 a 28. Após 8 dias, Tomé, nesse trecho, definitivamente experimentou um novo começo. Um novo começo. Gênesis capítulo 17, verso 9 a 12, diz: ele vai expressar essa questão da circuncisão, na qual era realizada no 8º dia, era o sinal da aliança com Deus. A circuncisão acontecia no começo da caminhada com Deus. No espírito, nós temos um novo começo em Deus, uma vez que a nossa velha natureza carnal é cortada e nossos corações são circuncidados. Então, a circuncisão do coração. Romanos capítulo 6, verso 14, Romanos 2, verso 29, Filipenses capítulo 3, verso 3, Colossenses capítulo 3, versículo 11, Gálatas capítulo 6, versículo 14. O que mais? Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Ou seja, terminou ali o 7º dia, o próximo é o quê? O 8º. Então, no qual também poderia ser visto como o 8º dia. Beleza? Você dá a entender ali. Os milagres realizados por Elias foram 8 ao todo. Isso deu a conhecer o novo princípio ocasionado por uma bênção sobrenatural. Então, 1 Reis capítulo 17, verso 1, 1 Reis capítulo 17, verso 8 a 16, 1 Reis capítulo 17, verso 17, verso 23, 1 Reis 18, 41, 45, 2 Reis 1, 10, 2 Reis 1, 12, 2 Reis 2, 8. O último dia da festa dos tabernáculos era o quê? O 8º. Este era para ser um tempo especial de adoração e entrega ao Senhor. Jesus escolheu este dia, o 8º, para pronunciar a respeito da vinda do Espírito Santo, que traria água do céu.
Ocorre um novo começo quando essas últimas chuvas começam a descer sobre a alma. Amém? Então, Jesus disse assim, ó, quem tem sede, vem a mim e beba. Ele estava referindo o quê? O Espírito Santo, que os cristãos receberiam depois da sua glorificação. Uhum. Beleza? 8, então, significa o quê? Novo começo, ou novos começos. Novos começos. Novos começos. Beleza? Podemos seguir? Ficou alguma dúvida por aqui até agora? Espero que não. Se você teve, pode postar aqui que a gente para e explica de novo, tá? Lá, 9. Inclusive, algo interessante, que quando nós vamos para a gematria do ano de 2025, é, o ano hebraico, né? 5.000, ele vai dar o número 9. Impressionante. Então, logo a gente vai entendendo um pouquinho acerca dessa questão do 9. O 9, ele significa o quê? Peraí, gente. Então, então, olha só. O 9, ele tem a ver com finalidade, tá? Finalidade. Então, é como se fosse a finalidade, um fim, ou uma... É como se fosse um novo nível de totalidade, né? Vamos dizer assim. Beleza? Então, olha só. 9 dons do Espírito. 9 frutos do Espírito. 9 simboliza finalidade. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, existem 9 frutos do Espírito, ou 9 partes desse fruto, como se fosse uma tangerina, uma mexerica, uma bergamota, como diz lá no sul, né? Tem alguém do sul aí, gente? Na benção. Pois então, vamos seguindo. Então, temos essa expressão aí. 1 Coríntios capítulo 12, verso 8 a 11. Porque pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, outro mesmo. Então ele vai trazer ali a questão dos dons do Espírito, né? Então, dons do Espírito, frutos do Espírito, 9 ali na sua totalidade. Então, o que mais? Mateus capítulo 5, verso 3 a 11, diz que existem 9 beatitudes, né? Bênçãos ali, ou bem-aventuranças. Então, bem-aventurados sois vós, quando o quê? Bem-aventurado, os pobres de espírito,
os que choram, os mansos, os que têm fome e sede, os misericordiosos, os pacificadores. Os que sofrem perseguição e aqueles que foram injuriados. Tá vendo, ó? Vocês vão ser abençoados demais, ó, por Deus. Pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores e os que sofrem perseguição. 9 também. 9 é o valor da palavra. É, o valor numérico da palavra amém é 99. A mesma nos diz a respeito de algo do caráter terminante, né? Completude ali. Quando você fala amém, concluiu a oração, concluiu a palavra. Quando a palavra é demorada, amém, amém. Você não dá uma ênfase ali? Você quer que acabe logo, né? Finalidade. Mateus 27, verso 45, 50. Na hora nona, Jesus morreu. As mulheres carregavam seus bebês no ventre por 9 meses. Então, fim do ciclo. O número 9 é o último algoritmo unitário, caracterizando o fim de um ciclo. Beleza? Então, olha só, Ageu capítulo 1, verso 11. Ele vai falar que Deus liberando um juízo de 9 proporções sobre coisas da terra. Então, primeiro, sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, o vinho novo, o azeite, a terra que produz, os homens, os animais e todo o trabalho das mãos. Então, também é uma finalidade. Amém? 9, concluído também. 9, concluído também. Podemos seguir? Está sendo muito rápido, pessoal. Tá meio coisado? Tá tranquilo? Tá sossegado? Posso continuar? Então, let's bora. Hoje nós vamos até o 10. E aí depois nós vamos completar. E depois nós vamos no 11, 12. Então vamos até o 400, tá? Vou pegar ali os principais e vai ser bênção. Então preste atenção, um dia você vai precisar usar isso aqui. Então anota, tira print, faz alguma coisa. Faz alguma coisa, crente. Esse aqui, os irmãos que estarão depois na plataforma vão ter esse gráficozinho aqui tudinho, tá? Vão ter as aulas gravadas. Provavelmente depois eu consiga transformar também num resumo em e-book lá na frente. Amém? O que mais, gente? Vamos entrar no 10 então? 10 também é muito bacana, muito legal. 10 representa o quê? A lei. A lei. Então, o número 10 representa a lei, um ciclo completo ou governo na terra. Enquanto o governo do céu, o governo do céu representa o 12, né? Nós vamos entrar nele depois. O 10 representa a lei ou um ciclo completo de governo na terra. Então, nós vamos ver lá. Lei, Êxodo capítulo 20, verso 1 a 17, Êxodo 34, 28, os 10 mandamentos. Gênesis capítulo 1, aqui temos as referências até o 29 ali. Encontramos, e disse Deus 10 vezes nesse capítulo, significando a sua palavra.
Levítico capítulo 27, verso 32, o dízimo quer dizer a 10ª parte. Isso representa que o homem pode dar para Deus. É mandamento de Deus. Então, irmãos, quando nós falamos de dízimo, o que você está falando? Você está reconhecendo que é Deus quem te deu e que Deus é quem te governa. Entendeu? Então você está devolvendo. Outra coisa também, as 10 virgens, Mateus capítulo 25, verso 1. 10 virgens. Mateus capítulo 25, Números 13 e 14. Nos 14, do 13 e 14, nesses dois capítulos, os 10 mandamentos. Ou, aliás, desculpa, gente. Os 10 espias e as 10 tentações. Números capítulo 14, verso 24. Beleza, e depois nós vamos ver aqui, governo, olha só. Governo, Daniel capítulo 7, ele vai falar de 10 chifres. Esse chifre fala de governo. E Apocalipse capítulo 12, verso 3, também fala de 10 chifres e fala de governo. Então fala de governo sobre a terra, liderança, chifre, governo. Da lei, da totalidade, um ciclo completo de um governo na terra. Então, por exemplo, Apocalipse capítulo 12, verso 3, vamos para a Bíblia. Ele vai falar, viu um outro sinal do céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças. Então lembra? A completude e depois o governo. E 10 chifres sobre as suas cabeças, 7 diademas. Vê se não é tremendo, irmãos. Então aprenda, nesse sentido aqui, a nós olharmos para a Bíblia e a gente vê os significados aqui. Então, 10 fala dessa lei. O número 10 representa a lei, ou um ciclo completo de governo na Terra. Um ciclo completo e governo na Terra. O 9, ele vai falar de finalidade. Finalidade, determinação. O Espírito Santo. 8 vai falar de novos começos. E 7 vai falar de perfeição, inteireza, plenitude. Perfeição e descanso. Amém? Então, quando você sonhar com 7 coisas acontecendo 7 vezes, você lembrar do número 7. Lembra disso, inteireza, plenitude e perfeição. Quando você lembrar do 8, quando você lembrar do 8, novos começos. Quando você lembrar do 9, o fim, a finalidade, a completude. 10, de uma obra completa ou a lei das coisas concernente à ordem na Terra. E no próximo episódio do nosso desafio, nós vamos estudar sobre o número 11, 12,
Vamos caminhando aqui, 11, 12, 25, 30, 40, 99 e 400. Beleza? Irmãos, essas aulas estão sendo bem. Está dando para pegar direitinho? Tem alguma coisa que você acredita que a gente possa aplicar aqui, que possa melhorar seu entendimento? Eu tentei trazer aqui o esquema hierárquico aqui das informações para ficar bem organizadinho e você poder entender de forma estruturada. Então, com isso, nós completamos esse ciclo aqui. Podemos orar? Amém. Quero orar por você e a gente orar aqui juntos. Nós queremos orar nesse sentido, sabe? Proclamando essas verdades aqui sobre as nossas vidas. Podemos? É, devemos, né? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, agradecendo, Senhor, pela vida de cada um que está aqui, pedindo, Senhor, para que a tua presença esteja sobre a vida deles e delas, Pai, trazendo o interesse, a plenitude. Pai, não haverá falta, haverá interesse, a plenitude. Tudo que o Senhor faz é perfeito. E a tua palavra diz que a sua bênção, a bênção de Deus, ela traz crescimento e ela não traz consigo dores. Eu quero proclamar em nome de Jesus que ao mesmo tempo que será um tempo de suprimento, será um tempo de descanso, um tempo de plenitude, um tempo de avanço em nome de Jesus. Eu quero declarar que será um novo começo na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Todos aqueles que deixaram de sonhar, ou estão sonhando baixo, pouco ou nada, eu quero declarar em nome de Jesus sonhos brotando no coração deles, Senhor. É, planos, objetivos, relacionamentos saudáveis para a glória do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Eu quero declarar, Pai, homens e mulheres de Deus sendo ativados em sonhos e visões e sendo, Pai, completamente renovados na sua esperança e cheios de fé, Pai, em nome de Jesus. Eu quero declarar esse tempo de finalidade, determinação, que o teu Espírito, Pai, determine a ordem para todas as coisas e, Pai, traga todos os recursos necessários, ou gere o caminho necessário para que nós possamos tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Eu quero declarar, Pai, que a lei do Senhor é perfeita, ela restaura a nossa alma. Quero declarar, Pai, que a lei do Senhor, ela vai representar esse ciclo completo e nos dará governo sobre a terra, Pai, em nome de Jesus. Primeiro, a terra somos nós, e segundo, Pai, aquilo que nós completamos de dentro para fora, estabelecerá o governo fora também, Pai. Que a tua unção, Pai, que a tua palavra nos direcione, nos capacite, nos ative nesse tempo, Senhor, para crescer, avançar, romper, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meu povo? Deus abençoe você, sua casa, sua família. E nos vemos no próximo desafio. Quem tiver testemunhos, quem tiver algo para contar, para compartilhar,